7 anos após Desmanche, Bur está de volta com o álbum Feixe de Fogo. Disco produzido e gravado de forma independente por quase 2 anos, aos poucos e aos muitos, entre Fortaleza, Sobral, Salvador, São Paulo e Recife. Com participações de músicos de todos esses lugares e mais alguns como Olinda, Juazeiro, Feira de Santana, Rio de Janeiro. Um trabalho que fala sobre as cidades, as andanças e principalmente os encontros, mesclando rock com reggae, sample com guitarras e sintetizadores em um disco que reforça a identidade única de seu som. Para mergulhar de vez no universo de Feixe de Fogo, recebo hoje no Por Trás do Disco do podcast Vamos Falar Sobre Música. Bur, seja muito bem-vindo. Obrigada demais. Acho que tem um espaço de tempo aí entre um disco e outro, e para começar eu queria entender um pouco para você como funciona esse processo de colocar um disco no mundo. Eu lembro quando a Tulipa Ruiz lançou o Habilidades Extraordinárias, ela falou como o tempo de criação para um artista independente no Brasil é obviamente outro tempo, outra logística, outra possibilidade, e eu queria entender qual foi esse processo para você de colocar o Feixe de Fogo no mundo. Pois é engraçado isso que a Tulipa falou, né? Porque tem muitas vezes rolar, porque você só lança de 5 em 5 anos, ou 4 em 4 anos, ou o seu processo é demorado, o seu, né? Mas não é só, a gente não lança disco quando a gente quer, né? É uma conta entre o que você quer e o que você consegue, né? Então, e aí teve no caso do Desmanche, que foi em 2019, né, pra cá, teve apenas uma pandemia no meio, uma certa desistência também. Eu acho que entre um disco e outro, eu acabo que eu tenho vários momentos de desistência e desdesistência, né, das coisas. Aí, de repente, eu vejo, não, é isso, eu trabalho com isso mesmo, vamos embora. Porque cada dia é né? Você vai trabalhando com música, você faz show, você faz trilha, você é convidado para projetos de outras pessoas, né? E vai costurando ali, não tem uma coisa, uma certeza, né? Nem do próximo mês direito, né? Do que você vai fazer, como é que vai ser. Então, isso tudo teve em Feixe de Fogo também, né? Sempre tem. Feixe de Fogo teve esse intervalo maior também por conta da pandemia, mesmo uma parada geral, né? O disco que era novo ficou velho, né? O Desmanche. No final de 2019, a gente começou a circular com o disco e veio a pandemia. Então, parou tudo. E o disco que era novo ficou velho, então teve essa diferença também. Você falou de trilha sonora, dessas coisas, acho que nesse meio tempo você também fez muitas outras coisas, né? Às vezes as pessoas focam só no processo do disco, mas não significa que você parou de trabalhar, porque você fez filme, fez trilha sonora de série, você estava atuando em outras frentes, né? Sim, tem isso também. Eu fiz a trilha de Maria o Cangaço, né, que é direção de Beto Vilares, eu fiz umas músicas, cantei, toquei também. Teve a trilha de Xabadabadá, que é uma série do Canal Brasil. Teve um monte de coisa, porque também tem isso, as comunicações da gente, né? A gente acaba ficando muito preso, né, numa rede social só, numa coisa só. Então, se você não tá ali aparecendo loucamente, é como se não estivesse fazendo nada, não estivesse nem existindo, né? É engraçado. Tem até... tava conversando com um amigo guitarrista esses dias, que ele falou que estava agoniado, não aguentava mais de ficar rede social, não conseguia se concentrar nas coisas e resolveu dar um tempo, né? Parou, saiu, excluiu o perfil, não sei o quê, e aí de repente ele parou de ser chamado para tocar, né? É como se ele tivesse sumido mesmo, desaparecido no mapa. Aí ele voltou. Então tem essas coisas também, né? Como é que a gente divulga o que a gente está fazendo, como é que isso chega nas pessoas, em quem chega, né? Então tem isso tudo no meio. Sim, acho que é um processo complexo a gente pensar que é meio desesperador que todos os profissionais você precisa existir numa rede social que as coisas não são suas ali, você precisa criar conteúdo para eles, e aí você pensa, quando é um artista, se você não está colocando as coisas ali, as pessoas têm a sensação como se você não estivesse produzindo, não estivesse fazendo algo, é meio... a gente está chegando num momento complexo. Eu imagino para você, nesse processo de lançar um disco, isso também pesa, e acho que ainda tem um movimento que você fez agora de começar a utilizar apenas o Bur, né, como seu nome artístico. Então eu queria entender um pouco também como foi esse processo de colocar isso no mundo e de conversar e dialogar isso com as pessoas. No caso, fazia um tempo que eu queria, né, trocar o nome, e o Bur acabou sendo... Teve uma urgência que eu tinha que lançar o disco, e eu queria lançar o disco, né, já tirando Karina. Tem uma facilidade que muita gente já me chama de Bur, desde pequena mesmo.
é uma coisa que também está ali de toda forma, né, no nome antigo, então não se perde totalmente, porque eu fico pensando, né, se fosse o caso de mudar totalmente o nome, como é o caso de várias pessoas, né, isso é muito louco, porque de repente é como se você apagasse mesmo tudo que você fez antes, né, nesse mundo virtual, plataformas e tudo, né, e também a gente é muito dominado pelas plataformas todas, né, a gente vira boneco no meio disso, né, não é o que você quer, né, é o que as plataformas querem, então, por exemplo, teve plataforma que disse que eu teria que fazer outras capas dos meus discos antigos com o nome burro. E aí eu falei, não, de jeito nenhum, os discos estão feitos, né? Eles estão ali. Não faz sentido para mim, né, mudar o nome. Era meu nome ali e era ali. Então, eu deixei de estar em alguns lugares por conta disso, por exemplo, ou com o perfil duplicado, sabe? Fica o perfil Karina Bu e o perfil Bu. Aí eu não vou mudar o meu nome, nem quero mudar as coisas que eu já fiz por causa de uma regra, de uma plataforma ou outra, né? Então tem isso também. E aí cada um também que escolhe, né? Ou também pode não ter o poder de escolher também, né? O que é que vai preferir fazer nessa hora. É um negócio meio louco. Mas no meu caso, como o Burr tá também ali no Karina Burr, então não se perde completamente, né? Não fica tão difícil de achar, talvez, o que eu fiz antes. Porque também tem isso, né? O antes é quando, né? Porque o que eu fiz, eu comecei a tocar há 30 anos, né? Não tinha internet. Então o que eu fiz antes da internet também não está em canto nenhum, é como se eu não tivesse feito. Esse foi um tema, inclusive, que eu trouxe quando uma coisa da comemoração dos Titãs do Mangue Beat, né? Que eu fiquei, meu Deus, não tem nada, não tem registro nenhum. Se não falar sobre isso, se as pessoas não falarem, é como se a gente não tivesse existido, né? É meio absurdo a gente pensar, né, que tem esse fluxo de virada do século que a gente está entrando na internet. Eu sempre falo que é meio maluco. Tem muitos artistas que produziram muitas coisas na virada do século e essas coisas, por elas não estarem na internet e elas também não estarem, às vezes, sei lá, num CD oficial ou num disco oficial, essas coisas vão se perdendo, né? E as pessoas não têm essa memória. E eu acho que com a internet a gente também tem essa preocupação cada vez maior de memória, porque a gente está falando aqui, a gente falou de plataformas, de redes sociais, as nossas coisas estão nas redes sociais até quando eles quiserem, né? Porque se eles tirarem ali, apagou a rede, a gente perdeu um fluxo de tempo que também tá ali. É tudo meio absurdo, né? Sim, pois é, eu sempre penso nisso, eu fico, gente, será que eu faço um site de novo para ter um lugar ali, onde ter, sabe, onde eu tenho, porque eu mesmo não tenho minhas coisas, um monte de coisa eu não tenho mais, né? Que você posta e é como se tivesse ali, né? Fixo para sempre, e não tá de jeito nenhum, né? Sim. Qualquer coisa, ou sei lá, banir o seu perfil, porque você falou sobre algum assunto que não era para falar para eles, né? Então, a qualquer momento você perde a história mesmo, né? Isso ou dá um bug aí muito louco no mundo e acaba a rede social, acaba a história de todo mundo, né? Morreu todo mundo, zerou. Falando sobre o processo do disco, você colocou ali que ele foi gravado em diferentes cidades. Eu acho que essas andanças também influenciam no disco. Eu queria que você contasse um pouco como foi esses encontros e esses momentos para criar o Feixe de Fogo. Pois é, eu digo que é um disco em trânsito, né? Eu comecei por Fortaleza, né? Eu estava aqui em Fortaleza já quando eu convidei Rami Freitas para produzir junto comigo, né? Eu estava na época fazendo os trabalhos com a Procurando Calu, que é uma banda que Rami também toca. E aí na época eu convidei Briá e Isma, Briá Guarraz e Isma Xavier, que também são da Procurando Calu, e a gente estava para fazer a trilha do Xabadabadá junto comigo. Então, naturalmente, eu já estava, né, com a galera ali, já estava fazendo coisa do disco, e aí peguei esse novo caminho de chamar Rami para produzir junto. E aí isso faz 2 anos, desde a primeira, né, do primeiro momento de se juntar para fazer arranjo das primeiras músicas para gravar, faz 2 anos. Mas não foi uma coisa assim, eu quero passar 2 anos fazendo um disco. Foi indo, né? Na minha cabeça eu ia lançar, eu tinha uma coisa, vou lançar o primeiro single do disco no meu aniversário de 50 anos. Eu fiz 52, dia 20 agora de maio. Então, o que seria o single, que foi Poeira da Luz, o primeiro single do disco, acabou não fazendo nenhum sentido mais para o disco, então ficou ali solto mesmo, um single solto, enquanto eu ia fazendo outras coisas para o disco, e o disco ia virando o que virou, né? E aí foi Fortaleza, Sobral, gravei Sobral também, e aí tem participação de Munkenzo também, que é de Sobral, Salvador, gravei várias vozes em Salvador, e aí também veio o Biratã Marques, o maestro, e Russo, né, gravaram lá também,
Aí Bira, maestro Biratã, né, fez arranjos de metais para voaria e para desmotivacional, e o de violoncelo para Celácio, então isso foi também tudo gravado em Salvador. Aí no Rio, Dade gravou um baixo do Rio, Negadeza gravou as percussões de Oxê, a voz dela do Rio. Que mais? Aí teve uma etapa final de gravação em São Paulo, no Estúdio Trampolim, que o disco é lançado pelo selo Sound Depth, né, que é de São Paulo, e que tem eles têm uma história com o Estúdio Trampolim e o Tori, Cinti Estúdio também. É isso, foi feito daqui, ali, acolá. Foi bem diferente dos meus outros discos nesse sentido, né? Os outros discos eu gravei muita coisa ao vivo, a banda toda, né, gravando já voz junto, né? Ou depois gravava uma coisa e outra, mas estava ali a bateria, o baixo e o teclado juntos, e depois vinha a guitarra, tinha sempre, não era partido. Esse a gente foi fazendo, né? Eu viajando por esses lugares e fazendo, e mandava os arquivos para a galera gravar e mandar para a gente, né? Então, quando a gente foi ver, tem 24 pessoas. Eu falei 24 esses dias, alguém contando com você e Ramiro, não, 26 pessoas gravando no disco. É interessante porque pra gente como ouvinte, esse processo que você conta, ele também se mostra a partir das canções. Eu acho que elas falam sobre esses lugares, sobre esses encontros, essas paixões, esses desencontros, e também sobre o próprio olhar que a gente tem tido atualmente para as cidades, para como as cidades, os espaços que a gente ocupa estão sendo cada vez mais vilipendiados ou colocados à venda, né? Então acho isso tudo muito rico. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, porque o disco passa por canções que são muito íntimas, mas canções que falam também sobre esse coletivo, né? Pois é, uma coisa, eu gosto muito de estar em vários lugares, né? Um dia num lugar, um dia no outro, isso tá no disco, e as diferenças de cada lugar, né? Como você interage com esses lugares, com as pessoas desses lugares, com a geografia desses lugares. E nas cidades tem uma coisa que liga todos esses lugares, né? Que é uma destruição, um processo de gentrificação, né? Em todos esses lugares, em ritmos diferentes, né? No caso de Fortaleza e Recife, um ritmo muito parecido. As construtoras, inclusive, são as mesmas, as empreiteiras. Então você vê um processo de destruição e também um lugar, em algum lugar nas pessoas, na memória das pessoas, né, onde as lembranças ficam, a história fica, as memórias ficam, né? As casas vão se destruindo, outras vão vindo do lugar, outras coisas vão acontecendo, mas as pessoas estão ali vivas, né, e produzindo coisas e falando sobre o que foi, sobre o que é, sobre o que vai ser. Então, eu gosto de observar isso e de estar dentro disso também, né, de fazer parte disso. De olhar isso de onde eu tô, né? Você às vezes olha meio de fora, às vezes olha de dentro. E eu acho muito importante também o que cada pessoa que grava no disco traz pro disco, né? As músicas são todas minhas, as letras também, mas os arranjos são coletivos, né? A produção é minha e de Rami. Então cada um que chega para tocar, né? Que traz suas histórias também. E por mais que possa ter uma direção, né? A pessoa, o jeito que eu gosto de fazer e que eu fiz com o Rami também tem muito disso, né? Que a gente tem uma direção, uma ideia para aquilo ali, mas a pessoa tá livre para fazer né, o que ela sentir para a música. Então isso para mim é muito importante, né? Quando eu penso, queria Edgar Escandurra nessa faixa ou naquela, ele chega, tem Edgar junto, né? Não é só uma guitarra maravilhosa, né? É ele fazendo aquilo, né? Aí arranjo de Bira, tipo voaria, né? Poxa, ia ser massa, maestro Biratã fazendo arranjo de metais para essa música. O que Bira vai fazer? Não saberemos que vai ser uma coisa linda, né? Mas aí ele chega com a ideia dele para aquela música, né? Aquela música batendo nele de um jeito e ele traz uma coisa dele, né? As pessoas que vão tocar aquele arranjo que ele fez também, né? Nilton Azevedo, Walter Denise, João Teoria, Janice Brandão, que são pessoas incríveis, músicos maravilhosos lá de Salvador. Trazem também, né, a sua interpretação para o que Bira fez. Então, eu acho isso muito importante, as pessoas que tocam junto. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations,
More time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Perfeito. Eu acho que, falando nisso, a gente pode entrar no faixa a faixa do disco e começar falando de Feixe de Fogo, que é a faixa que abre o disco e que dá título a esse trabalho, né? Queria que você falasse um pouco tanto sobre ela quanto esses encontros dessas pessoas que participam, né? A gente tem a guitarra aqui do Arthur Lindsay, do Fernando Catatal, você falou da Isma, que está aqui também no baixo, o Rami toca várias coisas, então eu queria que você contasse um pouco sobre Feixe de Fogo. Pois é, Feixe de Fogo é uma música que mudou de cara algumas vezes, assim, e manteve. Ela começou com a maioria das músicas que eu faço, que é tambor e voz. Eu tocando no atabaque, cantando, e o pulso dela, para mim, é muito importante. E a partir disso, Rami foi criando umas bases, né, umas coisas, foi fazendo a bateria, foi fazendo os synths, e aí a gente foi montando isso. Aí quando estava essa estrutura pronta do ritmo, vieram as outras pessoas. Aí veio Rami, fez também guitarra, fez synth. Aí veio Suzana Quetzal, maravilhosa, que está na banda também junto comigo do show. A banda é Suzana, Rami e Isma. A Suzana fez uns synths apoteóticos, aí tem Isma que vem pro baixo. E já estava pensando há um tempo nas guitarras de Catatal para algumas coisas. E aí, para essa música, ele veio, e Arthur Lindsay, que foi muito massa, assim, há um tempo que eu penso em chamar ele para fazer coisa e não chamava, assim. O Selvati, que eu já tinha vontade de chamar ele, porque aquela coisa, né, da distância, assim, né? Agora já aproximou, mas eu ficava, ai meu Deus, será que eu procuro ele? Será que ele me conhece? Será que ele vai querer? E aí aconteceu que ele foi tocar num projeto em Fortaleza, que o Rami também tava, e teve esse show. E aí ele veio, eu falei com ele no camarim, e foi engraçado que aconteceu uma coisa que depois eu fiz a maquiagem, e aí ele chegou, eita, eu nem lhe reconheci. Acontece muito isso, a pessoa não, depois que eu boto o olho preto, não me reconhece. Aí eu, eita, ele me conhece, então eu posso convidar ele pro disco. Aí depois eu convidei, ele topou, e aí foi maravilhoso, né, ter ele também na guitarra de barulhos. Perfeito. A gente vai para a faixa de número 2, Voaria. Eu confesso que quando eu ouvi o disco a primeira vez, eu fiquei um pouco viciado nessa música. E aí eu fiquei ouvindo ela em looping. Às vezes eu não ouvi o disco inteiro, eu voltava sempre nessa. Eu acho ela uma das mais potentes. Eu acho que ela resume um pouco das coisas que a gente falou ali, dos temas do disco, né? De novo, tem aqui um grande grupo de artistas e músicos que você reuniu para essa faixa. Eu queria que você contasse um pouco sobre Voaria. Pois é. Voaria, olhando a ficha técnica aqui, né, que é massa ficar olhando assim de novo, e essa coisa de ter uma pegada de reggae, né, e aí quando eu penso em reggae eu sempre penso em Mal por baixo, então teve essa chegada de novo pra junto de Mal, né, que tocou baixo nos outros discos todos, menos no Desmanche, porque quase não teve baixo, mas nos outros todos Mal faz o baixo, aí veio fazendo essa música também, e aí Maestro Biratã fez o arranjo de sopro, né? E aí trouxe essa galera toda, Nilton Azevedo, Rosa Denise, João Teoria, e que é esse arranjo maravilhoso dele, né? E aí teve também a guitarra de Isma, e essa música, e pra mim era um sobrevoo por Recife, não precisa ser só por Recife, e é engraçado alguém ter falado pra mim, essa música pra mim é a cara do sobrevoo por São Paulo. Pode ser também, né? É um sobrevoo pela cidade, assim, as ruas entupidas de carro, que é cada vez mais isso, né? Uma classe média medrosa, né? Querendo ficar muito segura atrás de muitos muros e muitas portarias, muitos apitos para entrar nos portões, e as ruas esvaziadas e lotadas de carro, e todo mundo com medo de andar na rua, né? As ruas, eu gosto muito, sempre gostei de andar na rua, e me dá desespero isso das ruas esvaziadas de gente, né? Cada vez mais as pessoas com medo de quê, né? Medo de si mesmo, né? A Voaria para mim é muito isso. É interessante você falar da cidade, né? Porque no final das contas, esses dias as pessoas estavam debatendo o quanto as empreiteiras transformaram quase todas as cidades em meio iguais, e elas estão acabando com as identidades das cidades, e acho que por isso que as pessoas podem identificar essa música em diferentes capitais, em diferentes cidades grandes, porque cada vez mais estamos caminhando para caminhos muito parecidos, infelizmente, né? Sim, sim.
Sim, total. As coisas vão perdendo a cara, né? Vai ficando tudo igual, né? Um monte de prédio com cara de banheiro. Sim. Vai numa padaria. É um modo de vida mesmo, né? Quem tem dinheiro fica ali, preso num castelo, né? Ninguém vai numa padaria, mas é tudo pedindo para alguém vir na sua porta entregar. Ninguém pede mais. Inclusive, é um exercício que é uma coisa que eu sempre fiz e que agora é ridículo fazer como exercício, mas assim, eu não vou mais, eu andando na rua, não vou mais ficar olhando em Google Maps, assim, pergunta para a pessoa, né, onde é que fica tal lugar, né? Fica todo mundo idiotizado com o celular na cara, não consegue perguntar uma informação, né? Onde é que fica? Tem uma farmácia aqui perto? É ali, ó, terceira esquerda. Você tem que olhar no aplicativo e ir olhando, andando, você não consegue, né? As interações vão cada vez mais diminuindo. Isso nesse lugar de gentrificação, onde está todo mundo inserido, né? Sim, total. A gente chega agora à terceira faixa, Vale Brinde. Acho que ela abre esse caminho também de você sempre ter essas canções que falam de amor, de encontros. Queria que você falasse um pouco, então, sobre Vale Brinde. Pois é, Vale Brinde. É engraçado que ela foi... Eu fui pensando num personagem, né? E para mim ela é muito cinema, muito teatro, sabe? Ela na época foi um personagem feito por Aura, uma atriz maravilhosa, e é isso, ela é muito pra mim uma coisa de camarim, assim, camarim, de cinema, de circo, de teatro, e ela é bem, bem simples, assim, né, na quantidade de pessoas. Ela talvez seja, ela e Oxê, né, nela sou eu, Rami e Briá, né, eu só canto nessa, Rami faz as baterias, assim, guitarra, Briá faz baixo, faz synth também, violão, guitarra. São poucas pessoas, né? Rami e Briá tocando todos os instrumentos e fazendo uma costura que eu acho bem bonita, assim. Eu acho ela uma música bem viagem, assim. Eu gosto de uma coisa meio dub, meio... É engraçado que a gente falando dela, falava, que é o trap. Que ela não é um trap, mas ela tem uns momentos que tem umas batidas, umas coisas que eu acho bem legais, assim, música de viagem. Perfeito. A gente chega, então, em Anzol, que é a música de número 4. Eu acho que essa tem uma letra muito forte, muito bonita, que a gente vai encaixando aqui e descobrindo esse universo do disco também. Aqui a gente tem a guitarra do Scandurra, né, que você tinha citado anteriormente. Queria que você falasse um pouco, então, sobre Anzol. Pois é, Anzol... ela é meio urgente, assim, né? A letra, sim, ela vai meio sem respirar. Ela é bem isso mesmo, né? Você vai tentar alcançar a superfície abocanhando o anzol. Ela é muito isso. E tem Rami faz todas as baterias do disco, né? E faz muitas guitarras e synth também, né? Você faz bateria, guitarra e synth. Tem Irma no baixo de novo. Essa foi uma também. Edgar na guitarra, vem Edgar tocar, que eu acho muito a cara dele, essa música. E é engraçado até que quando ele tocou um tempão depois, né, ele tocou e não ouviu mais, né? E aí o jeito dele gravar é assim, ele escuta ou uma vez ou nenhuma e chega para gravar. E aí um tempão depois foi a audição do disco agora, né? Ele estava na audição, ele, meu Deus, eu quero saber quais foram as que eu toquei, porque eu lembro que eu gostei muito, mas não lembro das músicas. E aí, Anzol, eu lembrei agora, quando você falou, eu lembrei a gente na audição, ele olhou pra mim na hora assim, fez uma cara perguntando se era ele ou porque às vezes ele esquece, né? Teve até uma coisa engraçada, no Selvática, por exemplo, foi um disco totalmente excesso de guitarra, né? Teve Edgar e Catatal, em todas as músicas, teve música com Edgar, Catatal e Manuel Cordeiro, e teve uma coisa engraçada, que teve um ensaio que chegou a Edgar pra... Duas coisas, na verdade. Um, Edgar chegou com a guitarra assim decorada e Catatal, ei macho, essa guitarra é minha, ele é não. E um se elogiando, assim, teve isso aí, essa guitarra que eu fiz ficou foda, mas não foi você não, foi o outro. E o outro falando a mesma coisa, nem eles lembram o que é que eles fizeram. Mas essa ele percebeu que era ele e eu também, que é muito guitarra de Edgar. Perfeito, acho que é bonito isso, que é bem o que você falou antes, né, como as músicas ganham outro corpo quando você encontra a banda e todos esses parceiros que também têm sonoridades muito únicas, mas também entendem a sua sonoridade, né? Que é massa isso, né, da galera escutar a música, pirar na música e vir junto, né? Não tem uma coisa de impor, né, a sua maneira,
pegar a sua maneira e colocar ela ali, né, no meio do que você está escutando, para ir junto, né? Isso eu acho muito massa, né? Você fazer o seu chegando no do outro, assim, né? Ouvindo e construindo junto. E assim, com todo mundo que tocou nesse disco, teve muito isso, né? E no caso de chamar Catatal, Edgar e Mal, que são pessoas que não tocam comigo há um tempo, né? Mas estão na maioria dos meus discos, tem muito isso. A gente não tocava junto há muito tempo, mas tem uma ligação muito forte, né? Disso, de escutar e de ir junto e de ficar massa, sabe? Porque um entende, assim, o outro sem precisar falar muito. Perfeito. A gente chega agora em 70 Cigarros, que é a música com participação da Mun Kenzo. É uma faixa que eu também adoro. Eu acho que ela tem essa coisa meio dramática, meio brega, assim, né? Dessa intensidade romântica, meio Diana. Queria que você falasse um pouco sobre essa canção, sobre a parceria com a Mun Kenzo e esse encontro. Eita, que massa esse meio, Diana. Gostei. Obrigada, só posso agradecer. inclusive, eu cantei com ela uma vez, né, no show de Bauer e Eugênia, e aprendi uma coisa com ela, que foi... Não lembro mais nem qual foi a música, eu cantei algumas. Aí teve uma que eu cantei maravilhosamente no ensaio, adorei, sabe? Você canta assim, eita, e o povo elogiando, eu também, achando ótimo. Tudo perfeito. Aí chegou na hora do show, sofri pra fazer. E aí... Mas funcionou, rolou, né? Mas ela que canta também sabe, né? O que canta sabe quando o outro tá sofrendo. Aí eu saí, aí ela me abraçou assim e fez: eu aprendi uma coisa com o Roberto, cara. Eu aprendi uma coisa com o Roberto. A gente sempre fazia um tom abaixo a gravação. Eu faço isso até hoje. Ela falou, né? Eu nem faço isso até hoje, eu faço do mesmo jeito, me lasco do mesmo jeito, mas eu lembrei agora que você falou. 70 Cigarros foi uma música que eu fiz para uma trilha, mas ela não foi aprovada para trilha. E eu gostei dela, eu queria fazer ela de todo jeito, aí eu guardei ela pro disco. Pra mim era muito novela, assim. Era uma trilha de série, mas pra mim ela é uma cena de novela, um drama de novela, assim. E eu queria muito ter Mun no disco, e aí pra mim essa música é muito a cara dela, assim, foi muito natural chamar ela pra fazer. E, inclusive, ela canta, né, o trecho final. E aí teve essa ideia, a gente pediu pra ela fazer uns vocalizes, né, umas coisas ali no meio. E aí aquilo é totalmente ela, né, ela gravou uma mistura de vozes ali, uma coisa meio fantasmagórica, que eu gosto muito. E aí tem Rami na bateria e no synth, Isma no baixo, Briar no synth, tem um sentimento também nessa, que foi do começo, quando eu gravei a primeira ideia dessa música para mostrar, eu fiz um synth que acabou ficando, e no final teve a Edgar também, nem ia ter a Edgar nessa, mas no final tinha alguma coisa, cabe mais alguma coisa assim, vamos chamar a Edgar, né, tava com ele ali para fazer as rock, aí vem cá para fazer essa aqui também, e ficou bem massa. A gente chega agora em Chão Frio, que eu acho também é uma dessas letras muito potentes do disco. A gente tem duas guitarras aqui, né? O Escandurra e o Regis Damasceno. Queria que você contasse um pouco sobre Chão Frio. Chão Frio, eu sempre falei, quando eu fui conversar com o menino, né, pra aquele lado ali e tal, eu sempre pensei nela como um rock antigo. Eu falava um rock velho, um rock antigo. E eu queria muito trazer pra junto essa sonoridade. E ela fala sobre as ruas, sobre quem mora na rua, né? Quem dorme na rua que a cidade acorda, né? Quem acorda com barulho de trânsito, né? Quem tá ali no seu quarto, na calçada, e acorda com barulho de trânsito. Todo mundo invadindo a cidade dessas pessoas, né? E sobre andar na cidade, meninas andarem na cidade, dos perigos, enfim, fala disso. Tem Mal de novo no baixo, né? Rami na bateria. É uma música que eu também trouxe Regis pra junto, né? Regis tocou junto quase 10 anos. 10 anos. E foi massa ter ele junto nessa, e ele com o Edgar, né, que fica uma dupla de guitarra bem massa. Inclusive foi engraçado, ele gravando essa música e elogiando a guitarra de Regis o tempo todo, sabe, essa guitarra foi engraçado. E aí é isso, temos um rock antigo. Perfeito. A gente chega na faixa de número 7, Ânsia, que foi o primeiro single do disco, né? Eu acho que ela é uma faixa que apresenta muito bem todos esses temas pelos quais a gente passou. Temos de novo a guitarra do Catatal, né? O Rami e a Isma, acho que é uma apresentação importante do disco. Queria que você falasse um pouco sobre Ânsia. Pois é, Ânsia foi o primeiro single, foi aqui
Foi talvez a primeira que a gente tenha gravado, né? E foi uma coisa bem construidinha ali. Foi uma música que foi engraçada. A gente chegou rápido na forma dela e ao mesmo tempo demorou para chegar na forma final mesmo. Assim, é como se a gente tivesse chegado muito rápido, mas não foi. Ficou ali, não, mas tem alguma coisa, mas peraí, mas esticando para cá, indo para lá. E aí é isso, Rami de novo na bateria, no synth e na guitarra, Ilma no baixo, Briar no synth e veio o Catatal de novo para guitarra, que essa era uma que foi engraçado porque ela deu uma enlouquecida antes de chegar para a guitarra de Catatal. O que é isso, né? Catatal não estava tocando na maioria das músicas, é o caso de Edgar também, e aí que a gente foi pensando depois, vai chamar ele para quais, né? E Ânsia foi muito uma que tinha que a gente achou com a cara dele, principalmente essa nova fase Catatal, né? DJ Catatal, né? Que tem muita coisa, ele fazendo muita coisa eletrônica e tal, como seria essa guitarra dele em cima de Ânsia, que tem umas coisas, umas bases loucas que Rami fez, e aí deu super certo, assim, teve tudo a ver. Perfeito. Agora a gente chega em Sei Lá-se, música de número 8. Eu acho essa uma das letras mais incríveis e bonitas do disco, é uma das que mais me toca sempre que eu ouço. Tem aqui uma beleza e uma dor, né, nessa faixa, então eu queria que você falasse um pouco sobre Sei Lá-se. Essa eu vejo ela muito novelística também, assim, sabe? Imagina uma casa vazia, de mudança, e a pessoa falando sozinha, cantando sozinha, e é engraçado porque para chegar também nela, no final, acaba que essa Bira, né, quando eu falo Bira, Maestro Biratã, ele falou, quando eu falei da música, ele falou, eu imagino um cello para essa, um cello. Como é que tá imaginando um cello? Você nem ouviu a música. Ele, não, mas eu imaginei um cello que vai ficar maravilhoso. E realmente ele fez um cello maravilhoso, que Janice Brandão toca lindamente, né, e ele tava pensando nesse cello antes de ouvir a música. E foi muito massa isso, e ela tem uma coisa que acaba que a voz que a gente usou, né, uma voz de ensaio, a voz que eu mais gostava era essa de ensaio, ou a que eu gravei no celular, assim. As vozes que eu gravei depois no microfone massa, no estúdio incrível, não sei o quê, eu não curtia. E aí tava, sabe, eu não tô gostando, e não era uma coisa de afinação, não era isso, era de sentimento, assim mesmo, cantando, eu escutava e não achava legal. E aí foi massa isso, a gente usou essa voz, e aí teve esse piano, né, tem essa coisa de piano de Bira, não tem um pianão de Bira, aí ele trouxe esse violoncelo, o Junice tocando, e aí ainda teve um espaço, né, para um synth de Suzana, e para a guitarra de Arthur Lindsay também, porque era, a ideia para essa era isso, era ter esse pianão, teclona, assim, de Bira, e também um azuado, uma coisa, um barulho esquisito ali no meio, né? E ainda tinha esse violoncelo lindo, né? Então tinha que ter uma coisa, tinha pra gente, né? Pra mim, pra Rami, pro arranjo dela, tem uma coisa estranha também, quebrando essa beleza maravilhosa desse violoncelo. A gente chega em Oxê, faixa de número 9, com participação de Josiara e Negadeza. Acho que é uma faixa muito bonita esse encontro, esse jogo de vozes que tem aqui, né? E tem também, de novo, esse universo sonoro que é um pouco diferente das outras coisas que tem no disco. Então eu queria que você falasse um pouco sobre Oxê. Oxê é engraçado. Na hora, Oxê, sei lá, se na verdade a gente ficou pensando onde botar ela, né? Acabou, foi bem natural, assim, escolher. Ela realmente tem uma coisa totalmente diferente de todas as outras músicas do disco, né? Ela não tem... percussão, né? Negadeza fez a zabumba, pandeiro, bongô, chequerê. Foi bem assim, quando eu mandei pra ela, eu pedi uma zabumba e um pandeiro, né? Mas ela, posso fazer o que eu faço que você quiser. E ela acabou botando um bongozinho holandense e aquele pandeiro maravilhoso dela e a zabumba, eu fiz o triângulo. E aí, é isso, eu sempre pensei nela para cantar junto e queria ter um coro. E Josiara eu nem lembro quando eu pensei em Josiara, assim, foi muito natural. Foi como se Josiara sempre tivesse cantado essa música junto com a gente, sabe? E aí acabou cabendo super no disco, mesmo tendo uma instrumentação totalmente diferente, né? Essa coisa do coro também, das vozes. Mas ela entrou ali, ela participa completamente, assim, do Texto de Fogo. A gente chega em Motor de Agonia, faixa de número 10. Acho que é mais uma dessas canções rasgadas de amor, assim. Acho que tem
uma beleza. Tem aqui, a gente volta ali para as sonoridades das guitarras, dos synths, né, que a gente estava falando anteriormente. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre Motor de Agonia. Pois é, Motor de Agonia, ela foi uma, nem todas, né, parte do tambor, mas Motor de Agonia, esse tambor ficou, né, porque a maioria das coisas, o tambor que eu usei para fazer a música, ele não está na gravação, o Motor de Agonia ele está, né, as congas, e aí veio o Rami junto na bateria, no synth, assim, totalmente junto, né, levando, e ela é uma divisão muito louca, né. Então, é uma que tem para os músicos, venham comigo, né? Vem todo mundo na letra, porque ela tem uma divisão bem loucona, e vários momentos, né, diferentes uns dos outros. Tem uma guitarra bem linda de Irma, que a gente chama de Pequena Sereia, ali no meio. E aí, lá bastante tem um baixo já, mas eu queria muito dar a outra pessoa, que assim como o Arthur sempre tinha pensado em chamar, e não chamava, eu quero saber, vou chamar. E aí chamei Dade para fazer o baixo, foi massa, ele tocou, fez um baixo lindo, foi aquela coisa, no WhatsApp, mandei a música, ele mandou o baixo, até fui esses dias completar a ficha técnica de estúdio, né, Dade, onde é que você gravou o baixo? Eu gravei aqui em casa. Eu, tá, mas diz o nome, ele, vou pensar no nome do meu estúdio aqui em casa. Foi também, a de Negadez e Josiara também deixei, né, vieram pro WhatsApp. E aí tem essa saladona aí, né? Motor de Agonia é uma salada de todo mundo se lascando para tentar entender onde é que é o 1, o 2, o 3, o 4. Perfeito. A gente chega na faixa final do disco, que é de número 11, Desmotivacional, com uma parceria com o Russo Passapulso. Essa é a única faixa que você assina em colaboração, né? E a gente tem uma ficha técnica grande nessa faixa, tem bastante gente participando. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre esse fechamento e sobre essa dobradinha com o Russo. Pois essa é apoteótica, né, e bem diferente também de todas as outras do disco, né, aí a gente ficou achando que ela seria a última, né, por conta disso, ela vai para um lugar, e ela vai para um lugar, né, tem fade out, né, ela vai para um lugar de festa, assim, termina, a gente não viu muito ela sendo antes de outra música, né, mas ela encerrando o disco. E ela tem, eu e Russo a gente sempre quis fazer música junto. A gente fez, né, eu cantei com ele 2 músicas dele, né, uma dele que é Dora e outra Olhapidão, que é dele, de Antônio Carlos de Jocafe. E ele já tinha participado do meu show, eu participado do show dele com Antônio Carlos de Jocafe, também participei do show do Baiana, mas a gente nunca parava para fazer essa música que a gente falava de fazer, né? E eu queria muito ter ela pro disco. E aí, nessas andanças, a gente conseguiu se encontrar em Fortaleza para fazer, e rolou Desmotivacional. Assim, a gente acabou fazendo 2 músicas, na verdade, né? Uma a partir de uma letra de uma ideia minha, outra a partir de uma dele, e a gente foi chegando nos lugares, e inclusive esse nome Desmotivacional, eu tinha colocado esse nome, mas achava que ele não ia ficar no final das contas, quando viesse a parte da letra de Russo, né? A letra que eu canto é minha, a letra que ele canta é a parte dele. E aí, no fim, ele acabou adorando Desmotivacional também. Vamos ver uma música, um nome pra essa música, senão vai acabar ficando Desmotivacional. Ele, não, achou ótimo Desmotivacional. Ele ficou. E a gente fez ela em Fortaleza, estava junto com o Rami também no estúdio lá, o Varanda Criativa. A gente passou 2 dias lá, né, botando ideia, gravando, escrevendo coisa, o Rami já fazendo umas coisas, gravando e já fazendo umas coisas também, mais batidas, pensando nas ideias. O violão que ficou acabando sendo esse violão que ele fez lá, nessas primeiras ideias. E aí o Russo produz junto com a gente essa faixa também, né? E aí ele pensou em trazer Tita Alves e Ângela Louco, né, para os vocais, maravilhosas, né, que é coisa linda, elas cantando, e é bem lindo isso. E eles gravaram lá de Salvador, no mesmo dia, Os Metais, que Bira arranjou, né, que aí tem de novo Nilton Azevedo, João Teoria, Rosa Denise. Eles gravaram no mesmo dia que Ângela e Tita gravaram os vocais, né? Tem também Plínio Câmara na guitarra nessa, que foi massa. A gente tava ainda querendo, sabe, depois de muita coisa na música, e a gente ainda pensando na guitarra, então veio ainda a guitarra de Plínio, teve Mal também no baixo nessa, teve Suzana Quetzal também no synth, Rami nessa faz bateria, drum machine, synth e também guitarra. Nessa cheia de coisa, talvez a música mais cheia de coisa do disco mesmo, cheia de gente tocando e de ideias para tudo que é lado.
E é isso, com direito a solo de sax, né? E é isso, para terminar ela, a gente pensando como vai ser, né? Vamos no fade out, porque não tem como terminar isso aqui, né? Porque a galera fica, né, pra sempre ali no final, e é muito bom isso. Todo mundo tocando muito massa, Newton arrasando nesse solo que tinha que deixar, né? Fica mais, vamos cortar, vamos deixar e vamos pro fade out. Perfeito. Eu acho sempre muito rico essa possibilidade de ouvir um pouco mais sobre cada faixa do disco, porque é interessante como ele cresce pra gente pra gente que é ouvinte, né? Então eu queria agradecer muito você ter topado conversar com a gente, falar mais sobre o disco. E vou aproveitar esse momento para contar que lá em 2010, quando você lançou Eu Menti Pra Você, eu estava começando na faculdade de jornalismo. Eu lembro que eu escrevi um texto sobre seu disco. E era um blog, tipo Blogspot ainda. Você foi lá e respondeu muito educadamente, agradecendo o texto. E aquilo foi uma coisa que me marcou muito. Acho que foi um dos primeiros artistas que eu tive contato. Então eu tô muito feliz de hoje, depois de muitos anos, poder conversar com você de novo e estar trocando aqui num trabalho que me emocionou tanto. Então, muito obrigado por estar aqui comigo. Poxa, obrigada também. Que maravilha ouvir isso. Poxa, me manda essa entrevista aí de novo, esse texto. Eu quero ver muito. Que massa, que massa. E é bom demais poder falar, né? O faixa a faixa, porque você fica, né? Tem coisas que você acaba não falando, né? Várias coisas agora mesmo, você perguntou e eu, eita, porque você, depois que grava, é como se, né, aí você tem que voltar para aquele momento que tava fazendo arranjo, que começou a gravar, que convidou as pessoas, é muito massa isso. Perfeito. Aí deixar esse espaço para você convidar as pessoas para seguirem na rede social, que a gente falou lá no início, né, mas como é importante, então deixar esse espaço também para você chamar as pessoas para sua rede social. Pois pronto, vamos lá, minha gente. É BUHR em todas. Em umas tem que ter um underline, ou tem que ter alguma outra coisa, tipo no Instagram. Eu acho, eu tenho que conferir qual é a minha. Mas se botar o BUHR, vai me achar lá. Perfeito, então. Eu sou _Renan Guerra em todas as redes e você pode seguir a gente no @podcast VFSM em todas as redes sociais também. Se você gosta muito do nosso trabalho, você pode apoiar no apoia.se/podcast VFSM. A partir de R$5 você ajuda a manter o podcast vivo e recebe vários conteúdos com bastante antecedência e alguns conteúdos especiais. É isso, mais uma vez agradecer por esse papo excelente e agradecer quem ficou nos ouvindo até o final. Muito obrigado, até mais. Esse podcast foi editado por Nick Silva.